Olá, meus queridos alunos e minhas queridas alunas. Vamos continuar com nossas aulas de matemática e na aula de hoje nós vamos falar um pouco mais sobre as tabelas, falando sobre tabelas de dupla entrada. A tabela de dupla entrada, ela é uma representação de linhas e colunas dos dados ou informações sobre uma determinada pesquisa. Mas qual é a função desse tipo de tabela? Bom, sua função é organizar os dados e as informações coletadas de uma pesquisa para um modo mais fácil de entendimento. Ou seja, para que você possa fazer uma consulta a esses dados dessa pesquisa em um outro momento que se torne mais fácil essa análise, esses dados eles são organizados em tabela exatamente para que haja essa facilidade ao consultá-los em um outro momento. Para montar uma tabela é necessário fazer uma pesquisa para investigar determinado assunto e coletar dados. Dessa maneira, fica mais fácil organizar as informações em uma tabela. Por meio dessas informações, a coleta pode se fazer em uma lista de perguntas, onde são anotadas ou gravados em áudio e entre outras maneiras. Ou seja, você pode utilizar diversas maneiras para coletar essas informações para posteriormente você construir a sua tabela. A tabela é organizada em linhas e colunas, onde a gente pode ver que as linhas estão na vertical e as colunas estão na horizontal. E as partes em que as linhas e colunas se dividem são as células, onde vão conter as informações de cada linha e cada coluna. Os elementos de uma tabela. A gente pode observar que essa tabela ela traz como título a preferência de salgados, ou seja, o nome da tabela, ou seja, o assunto dessa tabela é um dos elementos que a compõe, que no caso é o título. E as variáveis ou categoria, que no caso aqui vai ser o tipo de salgado, e o público que participou dessa pesquisa, que no caso foram os alunos e as alunas. E também temos a fonte, que é de onde foram coletadas essas informações, que no caso foi os alunos da professora Letícia. Então, foi lá desses alunos que surgiram essas informações. A preferência por cada tipo de salgado, como a coxinha, o enroladinho de salsicha, o quibe, o enroladinho de queijo e a empada. Aqui nós temos um exemplo de tabela. Cristina, folheando seu livro de matemática, encontrou a seguinte tabela. Aí tem assim: você conhece o Estatuto da Criança e do Adolescente? Esse é o título da tabela. Aí tem as variáveis, que é os alunos que conhecem, quem conhece, sim ou não. Aí tem os meninos, as meninas, e cada um, a quantidade de cada pessoas que foi entrevistada que conhece ou que não conhece ou que já ouviu falar. Então, você pode observar que nessa tabela ela tem 4 colunas. Quando ela tem mais de 2 colunas, ela é chamada de tabela de dupla entrada. A tabela. Foi feita uma pesquisa para descobrir qual as frutas favoritas dos alunos. As frutas mais votadas foram a laranja, a manga e a banana. Aí, qual é a fruta preferida? As respostas dos alunos foram: 4 alunos escolheram a laranja, 9 alunos escolheram a banana e 11 alunos escolheram a manga. Agora, qual seria a melhor forma de organizar essas informações? Bom, a gente já sabe, por exemplo, qual é o assunto dessa pesquisa, quantos alunos participaram e quais as frutas mais votadas. Então, para facilitar a organização dessas informações, então nós vamos construir uma tabela através dessas informações coletadas, para que fique mais fácil até na hora de você responder algum questionamento acerca dessa pesquisa, onde nós pegamos esse título, no caso o título da nossa pesquisa, que
frutas preferidas e organizamos em uma tabela em 2 colunas, onde na primeira coluna nós organizamos as frutas que foram escolhidas, que no caso foi a laranja, a manga e a banana, e na segunda coluna nós botamos a quantidade de aluno que votou em cada fruta, onde na laranja foram 4 alunos, na manga 11 alunos e na banana 9 alunos. A partir daí nós vamos responder alguns questionamentos acerca dessa tabela, como por exemplo, qual é o assunto da tabela? O assunto dela é as frutas preferidas. Quantos alunos responderam? É só a gente contar quantos votos teve cada fruta e somar. Então, 24 alunos responderam essa pesquisa. E qual foi a fruta mais votada? A gente vai lá na tabela e procura o maior número que tem na coluna de quantidades, que é o número 11. Então, a mais votada foi a manga, com 11 votos. E qual foi a fruta menos votada? A gente volta na tabela, na coluna de quantidade, e procura o menor número, que no caso é o 4. Que, sendo assim, a fruta menos votada foi a laranja, com 4 votos. Então, dessa forma, quando você organiza todos os dados em uma tabela, fica mais prático, mais fácil e mais rápido você responder esses questionamentos acerca dessa pesquisa. Melhorando a forma de analisar. Vamos observar aqui. O título da tabela, a gente já viu que é frutas preferidas. Nós vimos que as frutas pesquisadas foram a laranja, a manga e a banana. E nós vimos que os alunos, o público que participou dessa pesquisa foram os alunos. Nesse caso aqui, nós vamos separar em alunos e alunas, ou seja, nós vamos transformar essa tabela em uma tabela de dupla entrada, porque agora ela vai separar meninos e meninas, onde na laranja, um aluno preferiu a laranja e 7 alunos preferiu a manga e 3 alunos preferiu a banana. Já alunas, 3 preferiram a laranja, 4 a manga e 6 a banana. Agora nós vamos continuar respondendo alguns questionamentos acerca dessa tabela, que a gente deu uma melhorada nela na forma de analisar essa tabela. Como, por exemplo, quantas crianças responderam. Agora a gente já sabe quantos alunos. A gente sabe a quantidade de aluno que votou em cada fruta. Agora, para a gente descobrir quantas crianças responderam essa pesquisa, nós vamos somar todas as quantidades de votos que essas frutas receberam. Então, foram 24 crianças, como a gente já tinha visto na tabela anterior. Quantos alunos, ou seja, quantos meninos responderam? A gente viu que ao todo foram 24 crianças, mas a gente quer saber apenas quantos meninos. Então, a gente vai lá na tabela, na coluna de quantidades e procura apenas a coluna dos alunos. E fazemos a soma, que nesse caso foram 11 alunos. E quantas alunas responderam? A gente vai na coluna das alunas e fazemos a mesma coisa. Somamos os votos das alunas, que no caso foram 13 alunas. Quando nós somarmos a quantidade de alunos e alunas, nós vamos obter um total de 24 crianças. Agora nós vamos ver alguns exemplos de tabela, onde nós vamos analisar as tabelas e responder aos questionamentos. Observe essa tabela e responda esses questionamentos que seguem. Na letra A, está querendo saber em que ano foi vacinado o maior número de mulheres. Então, nós vamos na tabela, na coluna de mulheres e procuramos a maior quantidade que tem. Nesse caso, se nós observarmos, o maior número é 256, que refere-se ao ano de 2005. Em que ano foi vacinado o maior número de homens? Aí nós vamos na coluna de homens e procuramos o maior número que tem nessa coluna, que é 142, no caso o ano de 2007. No ano de 2005, foram vacinados quantos idosos? A gente vai na tabela de 2005 e nós vamos
somar a quantidade de pessoas que foram vacinadas, tanto de homens quanto de mulheres. Se está querendo saber o 2005 e não quis saber se é homem ou se é mulher, então nós vamos somar tanto os homens quanto as mulheres para descobrir quantas pessoas foram vacinadas em 2005. Então, nós somamos as duas quantidades. Qual é o total de homens vacinados? Aí nós vamos pegar todas as quantidades de homens que foram vacinados em 2004, 2005, 2006 e 2007 e vamos somar. Nesse caso, teve um total de 503 homens vacinados. E qual o total de mulheres vacinadas? Nós vamos fazer a mesma coisa. Pegar e somar a quantidade de todos os anos, 2004, 2005, 2006 e 2007. E no caso deu 961 mulheres vacinadas. E em 2006 foram vacinados quantos homens ou mulheres quanto a mais? Quanto foi vacinado a mais? Foi homem ou foi mulher? Em 2006 foi vacinado mulheres a mais. Agora nós vamos ver outra tabela. Os programas preferidos dos estudantes do 5º ano de uma escola. Esses dados eles foram organizados nesta tabela, onde o título dela é Programas Preferidos dos Estudantes do 5º ano. Ela tem 3 colunas, onde a primeira refere-se aos programas, que no caso é desenho animado, filmes, novelas e noticiários. A segunda coluna refere-se à turma A e a terceira à turma B. A pergunta é: qual é o programa preferido das turmas A e B? Programa preferido é aquele programa que obteve o maior número de votos. A turma A, nós vamos lá na coluna da turma A e procuramos o maior número que tem lá. Então, vai ser o número 12. E o 12 refere-se a novelas. E na coluna B, o maior número é 15, que refere-se a noticiário. Então, os programas preferidos da turma A é novelas e da turma B é o noticiário. Nós vamos observar agora essa outra tabela e responder os questionamentos. Quantas bicicletas foram vendidas no mês de setembro? A gente pode observar que essa tabela ela é referente aos meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, onde ela vai mostrar o número de bicicletas vendidas e o número de patins vendidos. Na letra A quer saber o número de bicicletas vendidas no mês de setembro. Então, a gente vai na coluna das bicicletas e no mês de setembro e ver que lá tem o número 30. Então, no mês de setembro foram vendidos 30 bicicletas. E quantos patins foram vendidos no mês de novembro? Nós vamos na coluna dos patins e no mês de novembro. Quantos patins foram vendidos nesse mês? Foram vendidos 23 patins. E qual mês foi vendido a maior quantidade de bicicletas? Nós focamos na coluna das bicicletas e procuramos o maior número que tem lá. Tem o 32, o 28, o 30, o 64, o 33 e o 63. Então, o maior número que tem nessa coluna é o 64. E ele refere-se ao mês de outubro. Então, outubro foi o mês em que houve a maior venda de bicicletas. E qual foi o mês que foi vendido a menor quantidade de patins? Agora, nós vamos na coluna dos patins e procuramos o menor número. Tem 25, 21, 15, 17, 41, 23 e 43. O menor número que tem aí é o número 15 e ele refere-se ao mês de agosto. Então, o mês de agosto foi o mês em que teve uma menor venda de patins. Vamos para a próxima. As crianças dos terceiro anos participaram de uma pesquisa sobre as frutas que mais gostam e fizeram uma lista. Complete. A gente pode ver aí, ó, que uva houve um total de 50 votos, a banana 40, a melancia 25 e o abacaxi 10. Nós vamos completar essa tabela com os números que estão faltando para que essas informações tornem-se verdadeiras.
Nós sabemos que a melancia ela teve 25 votos. Nós temos aí 12. De 12 para chegar em 25 falta quanto? 13, porque 12 mais 13 é igual a 25. O abacaxi, ele teve um total de 10 votos. Se você for lá na coluna de total, já tem o número 10 e 7 meninas votaram na melancia. Se 7 meninas votaram na melancia e o total é 10, então de 7 para chegar em 10 falta quanto? 3. Então 3 meninos votaram na melancia e 7 meninas votaram, 3 meninos votaram no abacaxi e 7 meninas também votaram no abacaxi e deu um total de 10 votos. A uva teve um total de quantos votos? 20 meninos votaram na uva e 30 meninas votaram na uva. Então, 30 mais 20 é igual a 50. Então, 50 alunos votaram na uva. Na banana, a gente viu lá na tabelazinha da legenda que ela obteve 40 votos. Se 20 meninas votaram na banana, então quantos meninos votaram para completar os 40? Então, 20 mais 20 é igual a 40. Então, 20 meninos também votaram na banana. Bom, então, na aula de hoje, a gente viu alguns exemplos mostrando a construção e a análise de tabelas de dupla entrada. Na aula anterior, nós vimos as tabelas simples e também vimos algumas tabelas de dupla entrada. Nessa aula, nós vimos alguns exemplos desse tipo de tabela, como elas são construídas, para que elas servem, como elas são feitas suas análises para colher essas informações. Espero que essa aula de hoje ela tenha contribuído um pouco mais para a compreensão de vocês acerca desse conteúdo que é tabelas simples e tabelas de dupla entrada. Até a próxima aula e um forte abraço a vocês.